Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bem, o primeiro passo que a gente começa a pensar é o que eu preciso na prática na hora que eu estou querendo conduzir uma revisão sistemática, na hora que eu estou querendo conduzir uma meta-análise, produzir uma informação científica. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora de publicar sua revisão sistemática com a meta-análise? E o que isso significa? Algumas pessoas me conhecem, outras não. Eu me chamo Ana Godoy e eu te ajudo nessa jornada acadêmica de uma forma muito mais leve, muito mais objetiva. Quando eu penso em uma revisão sistemática e meta-análise, eu estou pensando em síntese de evidências. E a síntese de evidências requer da gente algum tipo de estruturação prática e lógica. O que é isso, essa estruturação prática e lógica? É quando eu paro e consigo sistematizar as informações de uma maneira mais objetiva, ou seja, aquele resultado tem sentido, aquilo tem aplicabilidade, aquilo tem realmente uma viabilidade de execução. E aí a gente começa a costurar a nossa ideia da meta-análise pensando como essa estruturação precisa ser feita. Então, o primeiro ponto é entender o que de fato representa a meta-análise. Nada mais é do que uma síntese de informações, é uma síntese de evidência sumarizada do ponto de vista quantitativo. Então, a revisão sistemática é uma forma de eu reunir todas as informações de pesquisas originais e trazer isso para o campo prático. E a meta-análise é uma síntese numérica dessas informações. Então quer dizer que eu posso ter uma meta-análise para um artigo, um estudo que não é uma revisão sistemática? Sim, você pode ter uma meta-análise, não tem problema nenhum com isso. Para um artigo que não é uma revisão sistemática, para um artigo que não é revisão, você pode ter meta-análise para outras avaliações. Então, a técnica analítica de sumarização, ela se aplica a qualquer tipo de estudo, mas comumente a gente usa quando nós estamos aí conduzindo, avaliando meta-análise. Bem, pensando nesse universo, a gente precisa conhecer e entender um pouquinho mais o que é de fato essa meta-análise, o que ela expressa, tá? Então, todas as vezes que eu faço um estudo, tem um estudo quantitativo, tem uma pesquisa quantitativa, tem um dado quantitativo, uma informação que a gente vai trabalhar, que a gente vai sistematizar, que a gente vai organizar. Por que quantitativamente? Porque todas as vezes que eu vejo a repetição de eventos, eu estou observando algum tipo de fenômeno, algum tipo de situação. Inclusive, até na pesquisa qualitativa, quando eu vejo a repetição de eventos, eu estou vendo um fenômeno, porém em um universo menor. Então, na meta-análise, eu estou esperando o quê? Essa repetição de fenômenos a partir de algo que a gente chama parâmetro. O que é esse parâmetro? É uma medida que a gente vai avaliar, uma verdadeira medida dentro de um grupo que nós estamos observando. E essas medidas podem ser conhecidas como medidas de frequência, medidas de associação. Elas podem ser conhecidas como medidas que vão sumarizar informações. Então, quando eu tenho esse parâmetro, que é essa medida, que ela é calculada, eu consigo entender melhor esse universo quantitativo. Então, eu vou ver o que dentro do meu universo da meta-análise? A minha repetição de eventos. Então, o primeiro ponto que eu preciso começar a evitar como erro da minha meta-análise, da minha compreensão desse universo, é a falta de entendimento sobre esse parâmetro, sobre essa repetição de eventos. Porque esses eventos que eles se repetem, eles precisam ter características em comum. Eu tenho que unir essas características em um ponto em comum. E isso precisa ter sentido. Isso precisa ter algo que a gente chama de plausibilidade. Então, quando eu penso nessa união, quando eu penso nessa plausibilidade, eu estou pensando em quê? Nessa conexão de ideias. Tem sentido aquilo que eu estou vendo, aquela repetição, para eu formar um grupo? Então, esse é o primeiro passo. Para meta-análise, eu preciso ter um grupo. E com isso, a depender do tipo de meta-análise que a gente conduza,
precisa ter grupos de comparação. Então, existe a meta-análise de frequência, que é aquela em que eu vou sumarizar a informação, eu vou ter a repetição daquele evento. E vai ter a minha meta-análise de associação, que é aquela que eu vou ter a conexão de duas ideias. Eu vou ter dois grupos que a gente chama de comparação a acompanhar por um período de tempo, observar ali aquele período de tempo e observar o desfecho. Bem, se eu tenho esses dois grupos de comparação e eu tenho e não tenho a presença do desfecho que eu estou avaliando, eu consigo ter um desenho, consigo ter um recorte. Qual é esse recorte? É que eu consigo estimar uma medida de associação. Medida de associação a gente chama razão de prevalência, risco relativo, odds ratio, hazard ratio, tem inúmeras medidas. Isso vai depender de cada tipo de estudo que você esteja conduzindo. Então é importante a gente ter clareza desse fenômeno, desse processo da repetição de eventos. Por quê? Quando eu penso na minha repetição de eventos, na meta-análise eu vou resolver o primeiro problema, que a gente já começa a ver. Não existe um consenso na literatura. Ou seja, eu não sei se aquilo é bom ou se aquilo não é bom. Eu não sei se aquilo é adequado, se aquilo não é adequado. Eu não sei se realmente se aplica ou não se aplica. Se eu não tenho esse consenso na literatura, do ponto de vista estatístico, a meta-análise vem para resolver essa diferença, para resolver esse ponto estratégico. Bem, com essa repetição de eventos, o evento ele vai se repetir tantas vezes que tem uma hora na literatura que a gente tem uma associação estatística e tem uma hora que a gente não tem uma associação estatística. E isso vai acontecer porque depende da amostra, que é o tamanho ali da quantidade de pessoas, de indivíduos que vão participar do seu estudo, depende de como os grupos são formados, porque a quantidade de pessoas, por exemplo, em cada grupo vai impactar na medida final. Então não é só você ter uma amostra grande. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, faz um estudo com uma amostra enorme. Tudo bem, a amostra grande ela é importante, mas não é suficiente se você tiver em um grupo 500 pessoas e no outro grupo você tiver 5 pessoas. Não vai ser suficiente para poder você realmente avaliar, porque a distribuição da amostra nos grupos não está equilibrada. Então, quando a gente faz uma meta-análise e pega um resultado desse, a gente já vai conseguir conversar melhor o valor numérico, porque a meta-análise vai ter essa capacidade de ponderar esses resultados. Então, todas as vezes que eu penso, todas as vezes que eu vejo e que eu começo a estruturar minha meta-análise, eu preciso enxergar o quê? Para não cometer o erro. Quais são meus grupos de comparação? Ou seja, eu consigo comparar resultados, eu consigo comparar informações, eu consigo estruturar isso de uma forma lógica para o leitor. Às vezes, muitas pessoas pensam assim, eu não posso juntar grupos porque tem características diferentes. Não, na realidade você precisa achar um ponto em comum que lhe permita juntar esses grupos. Há muitos anos eu estudo periodontite, que é uma infecção bucal. E a periodontite, existe aí inúmeros tipos de diagnóstico. Não é um diagnóstico padrão que você vai lá, faz um exame de sangue, como exemplo, o hemograma, e você vai conseguir ter o resultado. Se você tem ou não tem anemia. É um exame extremamente objetivo, o hemograma. A periodontite não, ela depende de uma avaliação clínica, ela depende de uma caracterização da infecção do ponto de vista de um profissional. E existem inúmeros diagnósticos que definem a periodontite. E pelo fato de existir tantos diagnósticos diferentes que a gente precisa ver quais são as características, aquele ponto em comum que une os diagnósticos de algum modo que eu possa juntar numa meta-análise. Então, a característica que une é importante a gente visualizar isso, tá? Porque aí eu posso fazer o agrupamento adequado das informações. Então, todas as vezes que você pensa numa meta-análise, você vai pensar na união, no ponto de união desses grupos.
Porque se a gente for parar para pensar assim, eu só vou fazer meta-análise de algo que é extremamente parecido, muito similar, uma característica assim bem próxima do que eu quero, você não vai fazer a meta-análise nunca. Então, a gente precisa unir essas características e fazer isso de maneira prática. Então, esse é o primeiro erro que as pessoas cometem, é pensar que a união ela é exclusivamente dependente de quê? De informações exatamente iguais. E não é isso. Você precisa ter um ponto de união e que tenha sentido. Se você tem diversos tipos de diagnóstico da periodontite, por exemplo, você pode sim fazer uma meta-análise. Agora você vai poder, se for possível, explorar isso de outra forma, tanto na discussão, tanto na avaliação, tanto na caracterização, com uma série de informações que vão te ajudar nessa delimitação. Então, eu penso em meta-análise, eu tenho que pensar em ponto comum. Um segundo ponto que a gente precisa entender da meta-análise é essa tal junção das medidas de associação. Eu escolhi ali o estudo conforme uma característica, pode ser o diagnóstico, pode ser uma característica da exposição, mas que tenha, de certo modo, um padrão que se repete. Quando eu vou para a medida de associação, que é a medida que a gente chama de medida sumária, eu já vou elaborar uma outra visão, eu já vou ter que ter uma outra criticidade daquilo. Eu não posso simplesmente unir uma medida de associação que tenha uma característica diferente. Então, aqui já entra uma outra perspectiva, um outro universo, que é o quê? É eu não fazer aí, de fato, a união de medidas com naturezas que são naturezas extremamente diferentes. Então, por exemplo, quando a gente tem a medida que a gente chama razão de chances, odds risk, uma técnica, na realidade, de conversão da razão de chances, né? Que é a odds ratio, a razão de chances, e a odds risk é quando a gente converte a razão de chances, que é uma linha de atuação ali de comando, que a gente converte a razão de chances, que é a odds ratio, no risco relativo. Quando a gente tem aí a odds ratio, a gente tem uma técnica de cálculo. Quando nós temos risco relativo, a gente tem outra técnica de cálculo. Eu não posso juntar na meta-análise as duas medidas, porque a técnica de cálculo ela é diferente. Então, se eu tenho uma técnica de cálculo diferente, se eu tenho uma forma de calcular as medidas ali, cada medida de uma maneira diferente, eu não posso juntar na meta-análise. O que a gente vê muito? As pessoas juntarem essas medidas na sua meta-análise de uma forma que fica inviável você interpretar adequadamente aquela avaliação, aquela medida, aquela sumarização de informações. Então, quando eu penso na meta-análise, eu estou pensando em que na minha prática? Eu estou pensando que eu vou unir estudos que tenham características parecidas e, além dessas características parecidas, que a minha medida de associação seja igual. Então, a gente precisa ter essa rigidez na hora da meta-análise, porque senão a gente vai acabar distorcendo um valor. Odds ratio é uma superestimação de medidas. Ela pode fazer isso, superestimar ou subestimar. Então, se eu tenho uma medida que tem uma natureza e eu vou uni-la com outra medida de outra natureza, eu tenho uma tendência grande a distorcer o resultado final da minha meta-análise. E também pode aumentar a heterogeneidade estatística entre os estudos. Então, todas as vezes que eu penso nessa estruturação, que eu penso nessa caracterização, que eu penso nessa produção de informação, eu tenho que me lembrar desses detalhes, porque isso me leva a cometer um erro. Então, o ideal é, se você tem aí estudos com medidas diferentes, com características diferentes, você precisa começar a pensar como que você vai usar essas medidas no seu trabalho. Tem solução? Tem solução, sim, claro, é óbvio, né?
a gente consegue achar solução para muitas coisas, inclusive para isso. Por ser uma forma de cálculo matemático, a gente consegue aplicar técnicas de conversão quando isso é necessário. Só que muitas pessoas não lembram de aplicar essa técnica de conversão ou não sabe, e aí simplesmente junta tudo no mesmo pacote. Outro dia eu ouvi de uma pessoa assim: ah, não, mas o estudo de fulano de tal fez isso. A gente tem que perder esse hábito de reproduzir o que está errado na ciência. O estudo de fulano de tal fez isso, eu não posso fazer não. Não, pode não. A gente tem que usar os estudos que existem como inspiração, sim, mas não é porque que ele fez, publicou que está certo. Então, é por isso que a ciência hoje ela é muito criticada, porque é um péssimo hábito que existe da pessoa ir lá, ver um artigo e achar que porque ele está publicado está certo. Então, tem muitas meta-análises que estão completamente erradas. Aí é esse o ponto que a gente precisa lembrar, que não é porque está publicado que está certo. E é interessante porque a ciência ela é soberana quando a gente quer entendê-la assim, e que é uma verdade absoluta quando a gente quer entendê-la assim, e não é isso. Então, quando a pessoa fala assim: ah, mas publicou desse jeito, numa revista tal, muito boa, tá errado. Se fez dessa forma, tá errado. Não é assim a técnica analítica. Então, eu não posso simplesmente chegar lá e juntar as duas informações e juntar as duas medidas de naturezas diferentes. Se eu estiver fazendo isso, eu vou trazer uma distorção. Se você está começando agora na jornada de revisão sistemática, na jornada de meta-análise, e você não tem um acompanhamento de uma pessoa com mais experiência, você ainda tem que ser mais rígido. Você só pode fazer meta-análise do mesmo tipo de estudo. Por quê? Porque a gente precisa ter o conhecimento da natureza, dos tipos de estudo e da criticidade para saber se eu posso realmente unir ou não aquela informação. E aí, se eu não tenho essa criticidade, se eu não tenho essa informação clara na minha cabeça, eu não posso fazer essa união. Eu preciso ter um balizamento melhor da informação para que eu consiga ter clareza do tipo de estudo e da união daquelas informações. Por isso que muitas vezes as pessoas pensam que tem que estar sozinho nessa jornada. Eu preciso fazer uma meta-análise, eu preciso fazer uma revisão sistemática e eu preciso estar sozinho. E na realidade o que você precisa é ter essa clareza, esse assessoramento de informações e de ideias para que você não cometa o erro. Então é muito comum a gente ver isso. Uma revisão, um trabalho científico mal estruturado e sendo utilizado como uma referência. Outro dia me falaram assim: ah, você pode fazer análise de subgrupo com menos de 10 estudos. Eu falei: não pode. Aonde é que você viu isso que podia? Não, eu vi um artigo publicado. Isso não é referência. O artigo publicado que você vai poder fazer análise de subgrupo não é referência. Você precisa ter elementos suficientes para conseguir fazer essa caracterização. E a gente precisa começar, pensando no terceiro erro, a imaginar o que eu posso e o que eu não posso. A estatística ela é extremamente objetiva, ela é extremamente direta. Então, na meta-análise, eu tenho uma infinidade de informações, uma infinidade de possibilidades, mas eu preciso ter muitos estudos, eu preciso ter muitas informações para conseguir fazer essas possibilidades de análises. Se eu não tenho esse universo de possibilidades, eu vou ficar restrita à meta-análise. Eu vou ficar restrita àquele universo menor que eu vou trabalhar. Eu não vou poder ampliar isso para um campo maior. Então, quando eu estou pensando na meta-análise, quando estou pensando nessa estruturação, eu tenho que pensar no potencial de análise. Então, existem inúmeras possibilidades. Existe meta-regressão, existe viés de publicação, existe análise de subgrupo, existe análise de sensibilidade, existe a identificação do ponto de vista estatístico da fonte de heterogeneidade.
Então, existe uma gama de possibilidades e técnicas que você precisa ali aplicar se você tiver uma quantidade mínima de estudos. Então, não é toda vez que a gente faz um viés de publicação. Por quê? Se eu não tenho uma quantidade de estudos ali, um número de estudos suficiente, eu não vou ter... O teste, ele não tem capacidade de resposta precisa. Se ele não tem a capacidade de resposta precisa, aí eu preciso, de fato, observar o que é possível. Porque se ele não vai me responder da forma que eu quero, eu não tenho o que fazer. Então, viés de publicação, se estimar viés de publicação com menos de 10 estudos, você está fazendo o teste, mas que ele não é capaz, de fato, de responder se existiu esse viés de publicação. Isso se une à técnica analítica e à criticidade do que você precisa. Então, toda vez que eu penso em análise de dados, eu tenho que saber a quantidade de estudos que eu tenho permite ali que seja feita aquela análise. Bem, quanto que eu preciso para fazer uma meta-análise? Eu preciso de pelo menos 2 estudos que tenha ali uma característica que une e a mesma medida de associação. Se eu não tenho esses 2 estudos com essas 2 características, eu não consigo fazer uma meta-análise. E aí vem a importância de você aprender mais sobre tabela 2x2, que se chama tabela de contingência. O que é a tabela de contingência? É aquela tabela em que a gente consegue criar e comparar grupos, que a gente consegue ver quem tem, quem não tem aquela circunstância, quem tem, quem não tem aquela situação. Então, quando eu estou pensando em meta-análise, em medida meta-analítica, eu preciso saber criar essa tabelinha 2x2. Porque é a partir disso que eu consigo calcular e gerar uma medida de associação, que eu vou conseguir estimar a medida sumária da minha meta-análise e poder dizer que existe de fato ali algo em relação àquela ideia, aquele objetivo que eu estou pensando aqui, criando. Então, se você não consegue visualizar os seus dados dessa maneira, fica muito mais complexo. E aí, gente, a meta-análise precisa de quê? Precisa desse conhecimento e a gente precisa também conhecer a tal da heterogeneidade estatística. O que é essa heterogeneidade estatística? Porque tem heterogeneidade metodológica também. A heterogeneidade estatística é o tanto que os meus estudos eles são diferentes entre si do ponto de vista estatístico. E o que impacta nessa heterogeneidade estatística? O tamanho da amostra e a distribuição. Então, quando alguém diz assim, precisa ter um tamanho de amostra grande? Não, precisa ter uma boa distribuição de dados. Você precisa ter grupos equilibrados. Quando você tem, do ponto de vista amostral, grupos equilibrados, aí você vai conseguir, de fato, ali ter um resultado que melhora o intervalo de confiança. Então, toda vez que eu penso nisso, eu estou pensando, lembrando de quê? Dessa estruturação. Se eu tenho o meu intervalo de confiança ali, que é mais preciso, eu vou ter um resultado melhor na minha meta-análise e, com isso, eu também vou ter uma maior probabilidade de ter uma heterogeneidade estatística menor. Então, isso ninguém conta pra gente. De que é o intervalo de confiança, de que vai ser impactado pelo tamanho da amostra, que vai, de alguma forma ali, resultar numa heterogeneidade estatística maior ou menor. Por quê? A heterogeneidade estatística, ela é calculada em cima da medida de associação. Então, quando eu estou pensando nisso, eu estou pensando em quê? Em melhor estruturação do meu dado. Então, na meta-análise, vem uma estatística que pondera isso, que é o peso de cada estudo, justamente para a gente poder ter uma melhor informação produzida. E aí, aquele estudo vai levar em consideração essa avaliação daquele intervalo de confiança. Então, por que, por exemplo, em meta-análise de frequência, que é a meta-análise de prevalência, a gente tem uma heterogeneidade tão alta? Justamente por causa dessa variabilidade desse intervalo de confiança que impacta nessa heterogeneidade. Então,
não é só você conduzir a meta-análise ou fazer uma meta-análise, juntar, olhar, enfim, é você entender um pouco dessa estruturação lógica e prática, da informação que você quer trabalhar, da informação que você está estruturando, da informação que você está avaliando. É olhar para o seu dado e fazer o julgamento. Porque quando você olha para o seu dado e faz o julgamento correto, faz o julgamento coerente, você vai ter propriedade para dizer se aquilo tem sentido ou não, se aquilo tem lógica ou não. Então, toda vez que eu tenho uma pessoa que está fazendo uma meta-análise, eu sempre coloco isso como ponto. Tem sentido essa estruturação? Tem lógica isso que você está fazendo? Tem clareza de fato da construção da ideia, daquilo que você quer? Então, se você não tem essa clareza, se você não tem essa criticidade, você precisa desenvolver isso de uma forma mais objetiva e prática. Então, na meta-análise, eu preciso olhar essas características, eu preciso olhar esse universo e aplicar. Se eu não olho esse universo e não trago isso para o mundo real, eu não consigo aplicar isso de fato, verdadeiramente. Então, com a meta-análise, eu consigo dizer de forma mais assertiva e clara para o meu leitor o que de fato aquele resultado representa para mim. Pode fazer meta-análise com qualquer coisa? Em qualquer coisa, em qualquer área, em qualquer área. Não existe uma limitação de que eu não posso fazer meta-análise em qualquer área ou em qualquer fonte de informação. O que você precisa é pensar a sua técnica analítica, pensar o seu dado para a sua realidade. Então, toda vez que eu me lembro dessa construção, eu consigo enxergar a meta-análise na área do direito, na área das ciências biológicas, na área da saúde, na área da educação, na área da engenharia. Porque a única questão, o único ponto que você precisa ter estruturado aí mentalmente é esse, que é como que eu organizo isso comparando os grupos, estruturando os grupos, fazendo com que essa informação ela seja mais clara e mais objetiva. Eu diria que 90% das pessoas no meu curso vêm para fazer revisão sistemática com meta-análise. Por quê? Justamente para entender esse comportamento do dado, entender como que a meta-análise ela acontece de forma prática. Então, quando você tem isso claro para você na sua construção, você consegue aplicar de uma maneira mais objetiva. Bem, tem técnicas analíticas que a gente precisa também entender na meta-análise, e esse é um outro erro, que eu falei que seriam 3, mas eu já vou falar o 4º erro, que é você não escolher de forma coerente essa técnica. E aí a gente fica, eu escolho a técnica mais rigorosa ou a técnica menos rigorosa? Isso vai depender do tipo de dado que você tem. Isso vai ser impactado pela tal da heterogeneidade estatística que eu falei. Então, se eu não tenho isso claro, essa visão clara, como uma luz em relação àquilo, eu vou acabar reproduzindo algo que não é de fato coerente. Então, esse tipo de técnica de avaliação que a gente vai escolher se chama efeitos randômicos ou efeito fixo. E se eu não visualizo isso dentro do meu universo ali, da minha construção científica, dos efeitos randômicos ou do efeito fixo, eu acabo escolhendo o modelo errado. Então, na dúvida, está começando a fazer meta-análise, não sabe, precisa aplicar a técnica, escolha o efeito randômico. Por quê? Ele é mais conservador. Então, a gente começa a fazer uma meta-análise pelo efeito randômico e depois a gente vai escolher qual vai ser de fato o efeito final, se vai ser o randômico ou o efeito fixo. E como é que eu vou definir isso a partir da heterogeneidade? Só da heterogeneidade estatística? Não, não é. Outro problema é que a gente sempre condiciona. Eu só vou escolher as técnicas analíticas conforme o tipo de heterogeneidade estatística, que é aquela que a gente afere por meio
dos testes na própria meta-análise. Não é por ali. Você vai fazer isso a partir também da avaliação da heterogeneidade metodológica. Porque às vezes você pode ter, é difícil, mas você pode ter estudos que são muito parecidos e que dão uma heterogeneidade estatística alta, mas que você, enquanto mente crítica, olha para o estudo e fala, não, isso aqui é parecido. Isso aqui não cabe o tal do efeito randômico, eu vou colocar aqui o efeito fixo. Ou você pode ter uma heterogeneidade extremamente baixa do ponto de vista estatístico e os estudos serem completamente diferentes em relação à sua caracterização metodológica. Então, não é por isso que você não vai chegar e não vai ali, de certa forma, aplicar esse conhecimento, aplicar essa construção científica, tá? Ou seja, que tipo de avaliação que você vai fazer, que tipo de técnica você vai aplicar. Então, nesse caso, mesmo com heterogeneidade baixa, você vai escolher o tal do efeito os efeitos randômicos. Então, quando você pensa em meta-análise, você precisa pensar nessa visão, nesse olhar crítico. Eu sempre falo para os meus alunos, o problema não é você ali conduzir uma meta-análise, conduzir uma revisão sistemática, conduzir uma análise de dados. Isso o programa estatístico vai fazer por você. O programa estatístico não é a parte mais complexa da jornada. É você ter entendimento claro do que é aquilo. É você ter uma visão clara e prática do que você está fazendo. Isso é importante. E se você não entender, você precisa voltar e fazer de novo. Você precisa voltar e perguntar. Então, você perguntar, você ter clareza dessa construção é extremamente importante na hora que você está pensando na produção da informação científica.